Olá, meus irmãos e amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você e também com a sua família. E ontem, sábado, dia 15 de novembro, nós tivemos ali na comunidade, na igreja a qual servimos a Deus, a Assembleia de Deus, no Jardim Silvino, na vizinha cidade de Londrina, na cidade de Cambé. Tivemos um período de oração, uma vigília de oração muito abençoada. Estava uma noite chuvosa, mas ainda assim um considerável grupo de irmãos e irmãs se reuniram ali na igreja para orar, para buscar a presença de Deus. E tivemos 2 períodos de oração, na qual a presença de Deus foi real, foi sentida por todos quanto ali estavam. Durante um intervalo e outro dos 2 períodos de oração, nós cantamos alguns hinos da harpa cristã. E no momento em que nós estávamos cantando os hinos da harpa cristã, alguns jovens, adolescentes tocando seus instrumentos, o poder de Deus se derramou sobre nós, o grupo de irmãos que ali estava. Algo sobrenatural, algo que não tem como nós explicar, algo que não tem como nós comparar. Nenhuma alegria humana, nenhuma alegria por uma conquista ou por uma realização se equipara à alegria que o Senhor Jesus derrama nos nossos corações através do seu Santo Espírito. E dizendo isto, testemunhando a respeito disto, eu quero fazer uma breve reflexão com os irmãos que estão assistindo este vídeo. Em João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu quero pegar apenas a última parte deste versículo: sem mim nada podereis fazer. Eu estava ontem ali na igreja orando, falando com Deus e fazendo uma análise do atual momento da igreja brasileira. E eu estava observando, estava analisando que hoje a igreja tem muitos recursos. Os cristãos evangélicos no Brasil hoje têm muitos recursos. São templos luxuosos, confortáveis, são equipamentos de som, de imagem, de última geração. Hoje, praticamente todas as igrejas têm as suas redes sociais. Hoje, praticamente todas as grandes igrejas têm os seus equipamentos de áudio e vídeo, data show. Algumas igrejas já estão fazendo uso de painéis de LED, todos equipamentos assim que têm um valor agregado bastante alto, toda a estrutura que traz um certo impacto no emocional humano, que mexe com as pessoas, que enche os olhos das pessoas, que encantam as pessoas. São muitos os recursos. E eu quero dizer aos irmãos que eu não sou contra o uso de recursos, seja recursos humanos, seja uma boa faculdade, um bom curso teológico, uma preparação de obreiro, uma capacidade de oratória invejável. Não sou contra nenhum tipo de recurso. Eu acho que tudo deve ser usado para a glória de Deus e para a expansão do reino, do evangelho. Agora, o problema é quando estes recursos começam a substituir Jesus Cristo. Começa a substituir a ação única e exclusiva do Espírito Santo. Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Ou seja, você pode ter recurso, você pode ter uma boa formação, você pode ter os melhores equipamentos de som, de imagem, você pode ter os templos mais luxuosos possíveis, mas sem mim nada podereis fazer. E eu estava ontem orando, falando com Deus,
e Deus colocando no meu coração este pensamento, que em alguns casos, e todos nós somos tentados a isso, nós somos tentados a nos iludir com estas coisas, imaginando que, porque nós temos acesso e recurso a estas coisas, nós podemos fazer a obra de Deus sem depender do Espírito Santo, sem depender da ação de Jesus Cristo. E isto é um laço para a igreja. Isso é uma armadilha para a igreja. Isso é uma armadilha para cada um de nós, como indivíduo, como ser cristão. E isto é uma armadilha para as igrejas no coletivo. Por quê? Porque nós devemos nos utilizar de todos os meios para propagar o evangelho, mas nós nunca devemos aceitar, concordar que os meios venham substituir a ação de Deus, a ação de Jesus Cristo através do seu Santo Espírito. Eu estava estudando a palavra de Deus, estava meditando, orando, e o Senhor Deus me fez lembrar da citação que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo de número 19, quando Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus deu poder para a igreja. Poder. E aí, não se iluda com oratória, com cursos teológicos, com livros. Não se iluda com data show, com câmera. Não se iluda com redes sociais. Não se iluda com bons cantores. Não se iluda com bons pregadores. Nada disto pode substituir o poder de Deus na igreja. Jesus disse: eis que eu vos dou poder. E a igreja, mais do que nunca, precisa de poder. Nós temos muitos recursos, mas nenhum destes recursos humanos, nenhuma destas capacidades humanas pode substituir o poder de Deus na igreja. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 15, nós temos também a citação do Senhor Jesus concedendo à sua igreja autoridade e poder. Ele disse: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais que são resultantes do poder de Deus, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deixa eu falar para você. Rede social não cura enfermo. Boas câmeras não curam enfermo. Bons microfones não curam enfermo. Boas poltronas para você sentar no templo não cura enfermo. Ar-condicionado não cura enfermo. Painel de LED dentro da igreja não cura enfermo. Bons diplomas, bons oradores não cura enfermo. Mas o poder de Deus, sim. O poder de Deus tem essa capacidade de capacitar a igreja a realizar a obra na unção do Espírito Santo. O poder de Deus capacita a igreja. Olha para você ver o livro de Atos dos Apóstolos. Deus capacitou a igreja a realizar a sua obra de forma plena, curando enfermos. Nós temos vários relatos, mas eu quero deixar um deles, que está em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo ao templo, a hora da oração, e eles se deparam com aquele paralítico que está esperando uma esmola, e Pedro e João diz para eles: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isto te damos em nome de Jesus. Levanta e anda. E o homem levantou e andou. Isto é poder. Isto é poder. Nós temos também a descrição de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao 10, de Estevão.
aquele diácono da igreja primitiva que foi capacitado por Deus com poder para pregar a palavra, de forma que ele pregava com sabedoria, com autoridade, com poder. Então nós temos o poder de Deus capacitando a igreja para pregar, nós temos o poder de Deus capacitando a igreja para realizar milagres. Poder de Deus. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 8, versículo 9 ao 11, de um certo Simão, um mágico encantador, que enganou o pessoal na cidade de Samaria, de maneira que muitos achavam que ele era uma grande personagem, um grande homem de Deus, mas na verdade ele se utilizava de recursos de arte mágica para enganar o povo, para iludir o povo. Imagine você quantas e quantas pessoas nos nossos dias estão enganadas, porque estão vendo a manifestação da capacidade humana, a manipulação humana, os recursos humanos, e estão achando que isso é poder de Deus. Então estão pensando que o poder de Deus se resume a isto. Se resume a data show, se resume a telão de LED, se resume a coreografia, se resume a templos luxuosos, se resume a redes sociais, se resume a bons cantores e pregadores que são contratados às vezes para cantar e pregar em congresso a preço de ouro. Não, o evangelho não se resume a isso. O evangelho é o poder de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 ao 5, ele diz que quando ele foi ter com os irmãos em Corinto, ele não foi até eles com palavras de sabedoria humana, mas ele foi debaixo do poder de Deus. E por isso a igreja cresceu. É poder que a igreja precisa. É poder de Deus que a igreja precisa. Evidente que quando se une poder de Deus e capacidades humanas, aí é uma maravilha. Veja, eu não sou contra o uso de tecnologias. Eu não sou contra o aperfeiçoamento, o estudo. Eu não sou contra que a igreja venha a ter bons templos. Eu não sou contra nada disso. Só estou dizendo que às vezes há inversão de valores. E aí a igreja pode correr o risco de se iludir e de chegar a um momento em que ela vai começar a regredir, porque nada destas coisas relacionadas à capacidade humana tem o poder de salvar, de libertar o pecador, de expulsar demônios, de dar condições para o crente resistir às tentações. Poder de Deus é isto que nós precisamos. Deus abençoe a sua vida e a sua família.